e eu tenho o privilégio enorme de poder hoje conduzir aqui uma ação de acompanhamento a algumas ideias, porque tal como vocês todos, estou sempre a aprender com todas as pessoas que fazem acontecer aqui, quer na LifeWave, quer no fundo na sua vida pessoal, no seu desenvolvimento humano, nas suas histórias também de vida, porque nós aprendemos muito nas histórias de vida, e hoje a ideia é partilhar com vocês aqui algumas ideias que vos podem ajudar a ficar ainda mais entusiasmados para o que vem aí, que é o próximo grande evento da Europa, dia 14 e dia 15 de março, em Cascais, o Success Days de Lisboa vai receber pessoas de toda a Europa e de todo o mundo, na verdade, porque nós temos uma ligação mundial através deste modelo de atividade, de oportunidade. Eu nem sempre lhe gosto de chamar de negócio, porque há uma conotação que nem sempre é melhor, mas oportunidade eu acho que ninguém pode recusar o facto de podermos ter uma oportunidade. Queria só, antes de começar mesmo aqui no nosso tema, queria só perguntar aqui, coloquem se quem está aqui vai ao evento. Eu quero muito passar-vos hoje o meu entusiasmo, mas se estás a pensar em ir ao evento, ou se vais ao evento, ou se tens bilhete, ou se levas convidados, coloca só aqui o para que toda a gente aqui na sala, quem está aqui a ver, possa sentir-se já envolvida. Estou só a ouvir uns, o Filipe, a Teresa, o Silvio está mais do que afoguetado, o Manel também, um grande abraço para o Manel, pelo trabalho que está a fazer. A Lia também, um beijinho muito grande para ela. Eu não sei, o Zé Carradinha que vem aqui também junto a Lisboa, a Benilde, um abraço para a Benilde, um beijinho grande, também um abraço aqui para o Henrique, enfim, eu estou aqui a falar, porque provavelmente se estás a ver depois uma gravação que alguém te enviou, não tens a hipótese, tal como eu, de te emocionares com o trabalho incrível que tanta gente está aqui a fazer e que hoje eu quero dar aqui mais uns apontamentos importantes em algo que eu acho que tem sido o pilar do nosso crescimento aqui e que tem que ver com a forma como nós podemos convidar alguém, a nossa componente, quer técnica, quer emocional, e eu penso que da experiência que eu tenho, aqui hoje na sala pessoas que têm muito mais anos de experiência nesta indústria que eu tenho, já me vou apresentar devidamente, queria acima de tudo agradecer aquilo que eu aprendo todos os dias com pessoas mais experientes, mais inteligentes, mais rodadas, com muito mais calo do que eu nesta indústria, mas quero-vos dizer que é um privilégio aprender com todos e poder depois passar a minha informação para todos, porque é nesta partilha que nós vamos crescendo e eu quero hoje também fazer muito aqui o meu papel. Na semana anterior ao evento, quero dizer que hoje que estamos a gravar faltam exatamente 3 dias. Hoje é uma terça-feira, faltam 3 dias até sexta-feira para podermos entrar no grande palco no Hotel Mirage. Portanto, se ainda estás a tempo de poder convidar mais alguém, ainda hoje partilhei mais 2 convites que ainda tinha com 2 pessoas que vêm propositadamente fora de Portugal para estar aqui, a Lourença e a Dineia, se não me engano. Portanto, já mais 2 pessoas, já hoje fiz o meu trabalho de trazer mais pessoas. E, portanto, se hoje tivesse a oportunidade até de convidar mais alguém para vir aqui hoje para a live, manda o link, porque vamos fazer uma ação que eu acho que pode ser transformadora, porque aquilo que eu vou falar hoje é a determinação do sucesso. Eu não quero ser pouco dramático nas minhas palavras, mas da minha experiência de quase 4 anos, eu comecei este projeto em Portugal em setembro de 2022, quando não havia nada desta empresa em Portugal, não havia estratégia, não havia presença, estávamos em pleno Covid ainda, e houve uma viagem que eu fiz aos Estados Unidos que me abriu os olhos para uma oportunidade nova, numa área que eu não dominava. Eu não sou um profissional de saúde, sou uma pessoa de economia, sou pai, sou investidor, sou professor universitário também e sou alguém muito curioso de inovação. Trabalhei durante 30 anos na parte corporativa, portanto, esta indústria da partilha, como nós a chamamos, e do marketing de relacionamento, não é propriamente a minha praia, mas houve, durante estes últimos 3 anos, um crescimento muito forte do sentimento de transformação, porque a vida que nós temos aqui é uma vida que não tem paralelo, não tem mesmo. O facto de hoje eu não ter que enfrentar o trânsito diário nas cidades, não ter uma vida pressionada por milhares de colaboradores, como já tive, com centenas de filiais, como também já me passou pelas mãos, e poder ter uma responsabilidade que apenas a mim me cabe, porque ao desenvolver-me posso desenvolver os outros, é algo inacreditável que, sinceramente, nunca sonhei poder chegar a uma fase da minha vida que pudesse ser a razão pela qual eu quero ajudar mais pessoas a descobrir este fenómeno que se chama marketing de relacionamento na área da tecnologia de saúde, que muda literalmente vidas. Portanto, se puderes, manda este convite a mais 2, 3 pessoas, convida-as a vir para aqui, porque eu quero também ouvi-los. Hoje vamos fazer uma ação participativa, vamos ter o chat, mas eu depois vou ouvir também aqui o microfone mais à frente para perguntar algumas das vossas questões. Então, o que eu quero fazer hoje é trabalhar um tema que é um tema base. Não é básico, mas é base. Ou seja,
Nós temos de estar sempre atento aos básicos. Ok, então eu resolvi fazer um título um pouquinho provocador, que é um tema exatamente sobre porque é que afinal é complicado e difícil fazer um bom convite de forma simples. Parece uma frase um pouquinho elaborada para um treino, mas eu quero que vocês ponham na vossa cabeça exatamente isto. Eu quero que vocês pensem exatamente nesta frase. Foi feita de propósito para esta hora que vamos estar aqui juntos, porque a minha ideia não é formar-vos, eu não sou um formador, eu sou uma pessoa que se desenvolve a si mesmo todos os dias e posso ser um provocador de alguma emoção desse lado. Portanto, toma algumas notas, faz alguns apontamentos e pensa se podes tentar tirar partido desta frase e desta hora que eu preparei para ti, com muito carinho e com um sentimento de profundidade. Porquê é complicado e difícil fazer um bom convite de forma simples? Se quiseres partilhar comigo ou connosco no chat alguma, alguma informação, passa para mim, que eu estou a acompanhar aqui também no meu telemóvel, que eu depois vou ler, e vou ler aqui em real time. Porquê é que tu achas que é complicado? Ou podes achar que não é complicado. Podes dizer assim, Miguel, esquece que isto é a coisa mais fácil do mundo. Porquê, volto a repetir, porquê é que é complicado e difícil fazer um bom convite de forma simples? Há aqui três áreas nesta frase. Porquê é que é complicado e difícil? Eu acho que é complicado e que é difícil. Não é assim tão fácil e não é assim tão descomplicado fazer um bom convite, em primeiro lugar. O que é um bom convite? Agora, aproveito para vos deixar aqui a pensar um bocadinho. Alguns de vocês têm dezenas de anos de experiência nesta área. Eu gostava de ouvir-vos sobre o que é para vocês um bom convite. E o que é uma forma simples de o fazer. Porque se nós descobrirmos, ou descomplicarmos, ou tornarmos fácil estas duas coisas, o que é um bom convite e como é que se faz de forma simples, vocês têm o segredo da vossa maior abundância, que é a vida que vocês sempre sonharam, se sonham com alguma coisa. Está bem? Portanto, dividindo isto de maneira que eu penso que seja equilibrada para todos nós começarmos, é, primeiro, acham ou não acham que é complicado e difícil? Já agora, quem acha que é complicado e difícil, ou que é mais complicado do que parece, coloque o número 3 no chat. Coloque o número 3. 3. Se acharem que é fácil, ponham o número 1, mas se acharem que não é tão fácil assim fazer um bom convite, ponham o número 3. E se acharem que é simples e é fácil e vocês nem percebem porque é que estamos aqui à volta com isto, coloquem só o número 1 e está tudo bem. A Maria Raposo está a dizer que é 1. Ótimo, Maria. Para ti é simples. Já te vou fazer depois a seguir uma pergunta, mas é bom que nós tenhamos aqui clareza onde é que nós nos precisamos. A Daniela diz que não é assim tão fácil. Mas aqui é um 3. A Lúcia acha que é muito simples, ou que é simples, e certo, adoro. Aqui não temos que estar alinhados e de acordo, cada um tem a sua visão e está perfeito. Porque cada um depois vai meditar sobre aquilo que é a sua própria realidade. Eu penso, pergunto assim, se fosse assim tão simples e tão fácil, o que é que vos impede de já estar no ranking presidencial ou de um ranking monetário ou de ajuda de pessoas bem mais elevado do que vocês estão hoje? E por acaso eu conheço, como fui a primeira pessoa que agarrou esta oportunidade em Portugal, eu posso dizer que todos vocês, para além de estarem no meu coração, também estão no meu downline, então eu consigo ver exatamente a situação de toda a gente. Tenho acesso aos perfis de toda a gente, nunca para julgar ou pré-julgar, mas para avaliar porque é que uns chegam tão rápido a um patamar e outros demoram um pouquinho mais. E está tudo certo, porque há várias razões e vamos hoje debater aqui quais são as várias razões, está bem? Portanto, quem acha simples, fantástico. Quem acha complicado, fantástico na mesma. Depende da vossa linha de partida, mas pensem nisto. Porquê é que se fosse assim tão fácil, porquê é que nós não estaríamos já, e alguns já têm meses ou anos nesta oportunidade, num patamar bem mais elevado? Será que é assim tão fácil e simples? Segundo, o que é um bom convite? Deixe-vos a pensar nisto. Aliás, vou já passar para esse ponto. Afinal, o que é um bom convite? Pensem um bocadinho o que é um bom convite. Tirem um minuto, escrevam num apontamento, peço que seja interativo hoje, está bem? Mais do que eu passar aqui informação que trabalhei para estruturar, pensem, se vocês estivessem hoje comigo num palco, num evento, como vamos ter agora no Success Days, e vocês estivessem no palco e eu vos fizesse esta pergunta, o que é para ti um bom convite? O que é que tu respondias? Estou a falar muito a sério porque nós temos que ter respostas prontas, temos que ter a capacidade, se um prospecto, se um downline meu me fizer essa pergunta, eu tenho que responder. A Lúcia diz ser um bom ouvinte. O que é um bom convite? Ser um bom ouvinte. Eu não sei se entendo bem a tua resposta, Lúcia, mas vamos aceitá-la. Ouvir é uma boa forma de fazer um bom convite. Concordo, concordo. Nós não podemos convidar ninguém sem primeiro ouvir. Totalmente de acordo. A Daniela diz-me que é a motivação que nós passamos, mais do que as palavras, a estrutura, é a motivação que nós passamos para o outro lado. Obrigado. É muito por aí.
É muito por aí. Como é que tu motivas o poder da palavra e da emoção para passar para o outro lado? Tem muito que ver com essa vibração que nós passamos. E eu queria dizer-vos que do trabalho que eu tenho feito e das pessoas que eu tenho visto trabalhar melhor, aliás, eu tenho treinado também com pessoas como o Eric Orr, com muitas pessoas muito melhores do que eu nesta área, e vejo que a base de um bom convite tem que ver com três coisas, independentemente do que nós julguemos que é o condicionamento emocional. Três coisas. Vamos passar já, porque eu quero que vocês tenham acesso àquilo que eu investiguei. São três áreas. Tomem nota, porque eu acho que isto vos pode melhorar muito a arte do bom convite. Seja um convite para ver a oportunidade, seja um convite para ir ao evento, seja um convite para participar numa reunião, o que seja. Tem sempre três áreas, ou três linhas de encadeamento. A primeira é uma razão. Vocês têm que dar à pessoa a razão pela qual vocês o querem ou a querem convidar. Tem que ser explícito. É bom haver uma razão, porque o cérebro reptiliano, aquela área do cérebro que diz assim, o que é que este quer hoje? Entendem o que eu estou a dizer? Percebem assim? Ainda hoje estava a falar com uma downline que dizia assim, pá, eu hoje fiz 11 contactos novos, e a sensação que eu tenho é que as pessoas do outro lado estão a dizer assim, de onde é que esta apareceu? Teve tanto tempo desligado, ou desligada neste caso. Então, se não houver uma razão forte, compelling, ou seja, apelativa, com força emocional, a pessoa do outro lado, o cérebro reptiliano, fecha-se e vocês fazem o convite na mesma e ela já está fechada desde o primeiro segundo que vocês disseram eu quero te convidar, ou tenho uma coisa para te dizer. Porque a pessoa não entende a razão. A primeira coisa que vocês têm que dizer é desarmar o cérebro reptiliano. Entendem? Tem que tirar aquela razão básica de a pessoa poder rejeitar o vosso convite. E tem toda a razão para fazer. O mundo não está fácil, as pessoas estão desconfiadas, especialmente quando é uma oportunidade, o que é que este ou esta quer, e não sabem avaliar. E muitos deles não têm foco nem propósito para caminhar, para fazer o trajeto, para fazer a jornada. Portanto, nós temos que os ajudar. Se as pessoas rejeitam o teu convite ou a tua oportunidade, não é porque tu eventualmente não tenhas aprendido, é porque tu não sabes envolver outra pessoa. Eu quero te dar hoje as três grandes razões pelos quais, ou os grandes fatores pelos quais tu se calhar não estás tão eficaz num convite. Primeiro, é dar-te uma boa razão. Já te vou dar um exemplo ou dois. Segundo, é dizer que tens um propósito para este convite. E o propósito não é sobre ti, é sobre a pessoa. Ou sobre a condição que essa pessoa está, ou sobre a condição que a família ou a empresa poderá estar. E o terceiro é dar-lhe um call to action, dar-lhe um motivo de ação, dar-lhe uma coisa que seja acionável para a pessoa fazer, tipo uma tarefa. Vou repetir. A base de um bom convite, para além de volares motivado, de poder ser um bom ouvinte, ou tudo aquilo que tu achares que é um enquadramento para um bom convite, tem que ver tecnicamente com três fatores. Dares uma razão, apresentares um propósito e desenhares uma ação. Vou dar um exemplo. Vou ser muito transparente. Hoje, o Silvio falava que uma das razões pelas quais faz este projeto é porque tem mais 10 anos de vida. Eu acho que vão ser mais, mas o Silvio lá saberá. Tem mais 10 anos de vida ativa para poder construir um património financeiro e de recursos de abundância que lhe permitam viver uma vida tranquila e na medida que ele quer. Eu acho que vão ser mais, Silvio, e depois do tempo vai-me dar razão, tenho a certeza absoluta, mas se me dizer como é que eu faria um bom convite ao Silvio. Sabendo disto, imagina que eu tinha encontrado, dizia, Silvio, eu adorava que tu viesses comigo a um evento que vai acontecer no dia 14 e 15 de março, neste fim de semana em Cascais. A razão para a qual te convido é porque eu sei que estás preocupado, e tu e a Serena estão preocupados com o futuro a muito curto prazo. 5, 10 anos não é médio nem longo prazo, é curto prazo, porque acontece rapidamente. Vocês têm a razão, têm a noção de que o tempo passa rápido. Então a razão para a qual te convido é porque eu sei que estás preocupado com esta parte. O propósito que eu tenho é libertar-te financeiramente. Eu encontrei uma ferramenta, um veículo que pode responder aos teus anseios. E tenho a certeza do que estou a dizer, porque há muitas pessoas à minha volta que estão a ficar livres financeiramente e algum deles tu conheces. Portanto, podem estar a exemplos do que já fizeram que podem mostrar-te o caminho. Eu gostava que tu me mandasses uma mensagem ou que clicasses neste link para te registar para esse evento, mesmo que agora não saibas se podes ir, está bem? Dependendo do que tu fizeres agora, assim eu considerarei ou não a tua presença nesse evento. Eu digo-vos, o Silvio vai dizer onde é que está o link. Sabem porquê? Porque eu dei uma grande razão, que ele valida. O meu propósito é nobre e é elevá-lo, não é sobre mim, é sobre ele e sobre a vida que ele vai ter. Ele vai ficar intrigado. O que é que este homem quer? Ele vai dizer onde é que está o link. Onde é que está o link? Eu não sei o que é, Miguel Coelho. Não nos falamos há algum tempo, mas tu parece que me leste o pensamento.
Tu sabes que eu não durmo bem à noite a pensar nisso. Portanto, diz-me o que é que eu tenho que fazer. Eu vou cancelar tudo porque tu tocaste-me agora no coração. Tu emocionaste-me. Tu geraste uma emoção do qual eu já não vou conseguir libertar-me se não fizer alguma coisa. Isto é um excelente convite. Está bem? Vou dar outro exemplo. Imaginem que eu encontro alguém, sei que eventualmente o carro está sempre a dar problemas. Avaria, a bateria não está bem, os pneus estão para lá de Bagdá, para lá do prazo. E a razão pela qual eu vou me encontrar com este amigo, às vezes até de propósito, vou à rua dele, vou à empresa dele e paro ao lado do carro quando ele vem e digo assim: amigo, olha, nós falámos há 3 meses atrás. Eu vejo que o teu carro está exatamente na mesma. Olha, eu tenho um convite para te fazer. E a razão é porque eu quero que tu nunca mais fiques pendurado com este carro. Tu tens 2 filhas que já faltaram, já chegaram atrasadas 2 vezes ao colégio, porque o teu carro ficou parado. E tu não tinhas outra forma, nem sequer dinheiro tinhas para chamar um Uber, ficaste até com vergonha de contar. O meu propósito é dar-te uma vida com muito mais equilíbrio, como felizmente eu tenho com as minhas filhas. Nós somos amigos, somos pessoas que nos conhecemos há muito tempo, podemos não ser amigos de casa, mas fico sensibilizado, porque se eu tivesse a passar a mesma situação que tu estás a passar com as minhas filhas, eu ficava envergonhado e embaraçado. E eu iria apreciar alguém que me quisesse ajudar. Portanto, eu vou dizer o seguinte: o que é que tu achas de veres um link de um vídeo que eu tenho que te mostra uma oportunidade em 7 minutos? 7. Prometo que se vês o vídeo até ao fim e me responderes, eu te vou dar uma saída. O que é que vocês acham que a pessoa vai fazer? A pessoa está envergonhada. Sabe que eu estou a tocar um ponto, não diria fraco, porque todos nós passamos por ciclos na vida, mas estou a tocar um ponto sensível, que é o equilíbrio dele, da família. Pode não ser dinheiro, a pessoa pode não querer dinheiro no banco, pode até gostar do carro, mas não quer ficar embaraçado para que um dia os filhos e as filhas não digam: o meu pai fez-nos chegar muitas vezes atrasados e eu tenho mau sentimento do equilíbrio do meu pai. Ninguém quer isto. Eu quero entrar em ação. Então, um bom convite tem sempre estes 3 pontos: uma razão pela qual tu fazes o convite, o teu propósito em pôr em ação, que nunca é sobre ti, mas é sobre a pessoa, e a ação. Nunca te esqueças que um convite tem que ter uma ação, sempre. A pessoa tem que saber o que vai fazer, tem que ser muito específico. Mandar um convite só para algo que tu tens muito grandioso não é suficiente. Tens de dar uma ação muito específica, algo que a pessoa possa fazer já e que tu possas medir se fez ou não. Faz sentido? Eu quero que vocês entendam que afinal é tudo mais simples, só que nós às vezes enrolamos. Porquê? Não fizemos bem a preparação, não ouvimos, como dizíamos há pouquinho, penso que a Lúcia dizia que não fomos um bom ouvinte, não ouvimos as razões, não enquadramos. A razão muitas vezes não é explícita para a pessoa, o propósito não é nobre, não é elevado, tem que ser elevado, tem que ser aspiracional. E não lhe demos uma ação clara. A ação tem que ser clara. E pode ser, repare, um prospecto novo, alguém que entre com um enorme potencial, pode ser objeto de vários convites ao longo do tempo. Hoje convite para ver um link, amanhã convite para ver um Zoom, depois convite para ver uma reunião em casa, depois convite para ver uma reunião numa empresa, depois convite para conhecer um grande líder. Depois, repara, um bom follow-up processa-se de convite em convite. Pensa nisto. Nós fazemos do convite um skill específico, mas um follow-up até ao fechamento é um seguimento de convites, todos encadeados. Então, fazer um bom convite, não é só um convite. Eu vejo pessoas que mandam links, que mandam flyers. Mandar um flyer para o evento de Cascais não é um bom convite. Colocar nas redes sociais um vídeo do evento não é um bom convite. Ok? Não é um bom convite. Não é nunca. Mandar um copy-paste de um texto que outra pessoa gerou não é um bom convite. Aliás, afasta. Poder gerar leads aleatoriamente com textos muito inflexíveis não é um bom convite. Pode ser uma boa abertura de conversa, mas não é um bom convite. Já agora, quero dizer também, para aproveitar este tempo, que um convite não é a explicação do projeto. Um convite é só um teaser para a pessoa ver algo. Um teaser demora 2 minutos, demora 1 minuto, 3 no máximo. 1 minuto por cada coisa. 1 minuto para a razão, 1 minuto para o propósito e 1 minuto para a ação. Não mais. 3. Por isso é que eu digo, se fosse fácil, não sei quem é que respondeu aqui fácil, se fosse fácil, vocês soubessem esta mecânica, de 3 em 3 minutos, vocês faziam no mínimo 30 convites por dia. 30. 30 convites. Em cada 1 hora vocês fazem 20. Vamos dizer 15, 10. Vamos dizer 10. Se vocês demorarem 3 horas por dia, vocês fazem 30 convites na boa. A taxa de conversão altera-se e leva-se, vocês sabem fazer um bom convite. E um bom convite é 50% do fechamento. E, portanto, a minha razão pela qual eu digo, afinal, não é tão fácil, porque garanto-vos, fazer um bom convite implica treinamento. E implica outra coisa. O que é que está por trás da tua mente e da mente do teu
novo membro de equipa, porque tu recrutas pessoas que entram, e tu dás-lhes dicas, levas à formação, levas ao evento, e eles não desenvolvem. Porquê? Porque há 5 razões por detrás do subconsciente, se calhar também do teu, que levam a pessoa a parar. Eu vou-te dizer, hoje tu estás empoderado com as razões e sobre os vários passos, 3, fazes um bom convite. Mas há mais. Porque por detrás da tua estratégia está a tua mente que te prega partidas. Vou-vos dar 5 exemplos. E vocês podem usar isto primeiro para vocês e depois para as pessoas com quem vocês trabalham. Eu quero que vocês levem isto muito a sério, porque vocês podem passar horas a fio, meses a fio a treinar alguém e ele não anda. Se ponham aqui o número 10, se vocês conhecem pessoas assim, se tem pessoas na vossa equipa que vocês dão tudo e a pessoa está parada na mesma, epá, e não se riam porque não é a vossa culpa, não é a vossa responsabilidade. Estão ilibados hoje de serem culpados e até de serem julgados porque vocês não são bons patrocinadores, ou bons treinadores, ou bons formadores, ou bons motivadores. Não é a vossa responsabilidade. A responsabilidade é de quem está do outro lado, que não se desenvolveu o suficiente para atingir um nível elevado. Alguém tem pessoas assim que não andam tão rápido como vocês algum dia julgaram. Tenho a certeza absoluta que vocês têm todos, não diria este mal, mas esta característica nas vossas equipas. Primeiro, não merecimento. Não estou a falar sobre vocês hoje. Estou a falar, no geral, das pessoas que você tem na equipa. Sabem a razão pela qual a maior parte das pessoas não faz 30 convites por dia? Eu faço em média entre 5 e 10 convites todos os dias. Todos os dias. Todos os dias meto conversa com alguém, não para convidar para nada, mas para gerar conversações, contactos, diálogos, que depois um dia vão levar ou não a um convite específico. Primeira razão pela qual é difícil terem alguém que faça convites suficientes para ter sucesso. Toda a gente aqui quer ter sucesso. Eu acredito nisso. Toda a gente quer ter sucesso. Cada um sabe o que é sucesso para si. Porque é que muitos de nós, onde eu me incluo, não vão tão rápido como julgam que poderia ir? Primeiro, não merecimento. Não merecimento. Procurem na vossa infância, no vosso subconsciente. Muitos de nós têm um dom de se autossabotarem, muitas vezes quando estão mesmo ao pé da mina de ouro, ao pé da mina de diamantes e autossabotam-se. Não, isto não é para mim. Isto é para os Paulo Alves da vida e para os Steve Merges da vida, porque eles é que sabem. Para eles é tudo fácil. Amigos, nunca se comparem com ninguém. Se eu aprendi alguma coisa nesta indústria, é que cada um de nós faz o seu caminho. Isto é como quem gosta de espiritualidade e já fez o caminho de Santiago. Não há 2 caminhos de Santiago iguais. Não há. Se a pessoa mudar, o caminho já é diferente. As pessoas veem coisas diferentes, fazem trilhos diferentes, demoram tempos diferentes, conhecem pessoas diferentes, respiram ares diferentes. Só que a questão é que nós às vezes não nos julgamos merecedores das bênçãos. Nós vemos pessoas a ganhar milhões ou a ter um estatuto, um rank ou uma reputação absolutamente incrível e nós não chegamos lá mais rápido porque não nos julgamos merecedores. Não somos merecedores daquela bênção. E está no nosso interior. Nós tendemos a dizer que o bom, o verdadeiramente bom e extraordinário, é para os outros e não para nós. Por razões várias. Pela nossa infância, por aquilo que nós não conseguimos obter, por aquilo que nós não conseguimos resolver na nossa vida, na vida com eventualmente quem nos criou, os nossos pais, a nossa família, ou o ambiente que nós geramos, ou a forma como fomos tratados ou não nos nossos trabalhos, nas nossas profissões. O não merecimento, o não termos capacidade de atingir um determinado estatuto é algo que muitas vezes está inculcado cá dentro e faz com que pessoas extraordinárias que vocês convidaram, e às vezes vocês próprios não vão tão rápido como poderiam ir, porque não são merecedores, não se sentem merecedores, não têm um autoconceito merecedor. Primeiro ponto. Segundo, receio do julgamento externo. Há muita gente que receia ser julgada pelos outros pelo que está a fazer. Eu sou o primeiro a pôr o dedo no ar. Durante muito tempo achei que eu iria ser julgado nesta indústria. Porque eu sempre estive no lugar corporativo, diretores de empresas, CEOs, empreendedores, administradores, e eu julgava que isto era uma indústria menor. Sou muito honesto e muito franco. Aliás, que o Steve Merritt sabe muito bem disto. Aliás, o Eric Orr foi a pessoa que me ajudou a fazer a passagem quando eu vi pessoas extraordinárias vindo do mundo corporativo a ter enorme sucesso. E disse, então isto é para mim. Eu durante muito tempo julguei receei ser julgado por alguém de fora. Amigos, colegas de trabalho, pessoas que me iriam acompanhar. E hoje sei que estou na melhor indústria do mundo. A indústria que liberta pessoas e que nos dá a vida de volta. Eu acho que durante muitos anos eu estive aprisionado num modelo que nunca nos leva longe e que nos aprisiona e que nós julgamos que é o certo. E não é. Quando nós estamos permanentemente numa roda dos ratos e nunca atingimos a abundância, porque a vida dos empregos, das empresas está feita para te aprisionar, para te dar um limite, um teto, e tu nunca vais sair daí se não
quebrares a barreira, se não partires o vidro, se não saltares para outra dimensão. E quem tem a coragem de meter os pés todos cá dentro, fazer all-in, meter tudo, tudo mesmo nesta indústria para se transformar, só esses é que vão ter, eu diria, o paraíso, ter uma vida absolutamente completa, que não tem igual, não tem paralelo. Poder ter a vida que nós temos hoje, que eu tenho hoje, não tem paralelo. Portanto, o receio de julgamento externo é a razão pela qual as pessoas vão mais devagar do que julgam que poderiam ir e provavelmente não fazem as tarefas básicas, nomeadamente convites. Terceiro, falta objetivo e propósito. Isto é um mal geral. Ninguém foi treinado para ter propósito. Somos às vezes treinados para ter objetivos nas empresas e há objetivos que muitas vezes são impostos, não são consensualizados, e aqui é a primeira vez que eu vi uma indústria que leva ao teu interior para capturares o teu objetivo e o teu propósito. E só nessa altura é que tu consegues estar no teu pleno de convites, de poder ter entusiasmo para passar para alguém. Quando tu tens falta de objetivo e de propósito, tu não consegues levar ninguém a fazer esse nível de 20, 30 convites por dia, 10 convites por dia, 10 diálogos por dia. Não é 10 inscrições por dia, mas é 10 diálogos por dia, que é muito fácil. Na tua vida normal, quando vais pôr combustível, agora mais caro, quando vais comprar pão, quando vais às compras, quando vais ao cabeleireiro, quando vais a um centro comercial, tu podes conversar com 20 pessoas tranquilamente. E o conversar é: explique-me isto, diga-me o que é este relógio na montra. Ok, olha, dê-me um conceito, qual é o melhor blusão para o meu filho? E nessa conversa sim que tu podes encontrar dicas de uma pessoa que quer mais na vida. E tu podes dizer assim: tenho uma coisa, tenho que falar consigo. E não falas mais nada. Não fazes convite, não fazes apresentações. Já vi muita gente a querer fazer apresentações ali em 2, 3 minutos de uma coisa que demora tempo a gerar e perderam logo a pessoa. Portanto, se eu não tenho objetivo nem propósito, eu não consigo inspirar-me para poder ajudar os outros a terem o seu próprio objetivo e propósito. Portanto, procure dentro da tua equipa. Nós estamos aqui num ambiente seguro. Portanto, se algum de vocês quiser partilhar comigo depois aquilo que podem ser as vossas preocupações, lembrem-se, se vocês não descobrirem ou não ajudarem a descobrir na vossa equipa propósito e objetivo, a pessoa não vai andar. Não anda por ela. Só um dia é que, descobrindo um propósito forte, é que a pessoa se liberta. Por isso é que às vezes convidamos pessoas e elas demoram às vezes anos até darem o salto. Não é a vossa responsabilidade, a vossa responsabilidade é trazê-los para dentro. Mas fazê-los ajudarem a pensar nestas 3 coisas e mais 2 que vou falar a seguir, vocês podem desbloquear alguém para o seu nível máximo de produção. Quarto ponto, que este é mais técnico: impreparação e falta de treino. Vejo muitas pessoas que não treinam o convite, não treinam o diálogo, não treinam a si mesmos para serem capazes de ajudar outros, nomeadamente a sua equipa, a darem um salto maior nesta área. Portanto, a impreparação e a falta de treino explica muitas vezes porque é que nós quase gaguejamos quando temos que fazer o convite a alguém. Nós não treinamos. Nós não treinamos. Deixamos ao acaso, deixamos à sorte. E o destino não gosta da sorte. Gosta, acima de tudo, de preparação. A fortuna encontra a preparação quando tu realmente fazes o trabalho de casa. Jim Rohn era muito fã de estar sempre preparado antes que a oportunidade viesse. É melhor estás preparado e não teres uma oportunidade do que vir uma oportunidade e não estás preparado. Ele é mestre na forma como nos monta a nossa mente. Portanto, tu hoje és impreparado ou tens falta de treino, tens de corrigir isso rapidamente. E se tens pessoas na tua equipa que não estão preparadas ou têm falta de treino, tens que os chamar a atenção. Será que os teus resultados vêm da falta de treino? Porque se for esse o caso, vamos repetir, vamos treinar. Isto é uma repetição, vezes sem conta. Quinto ponto: qual é o teu nível de autoconceito em liderança pessoal? Não vos posso enfatizar mais isto. Este é o grande bloqueador do progresso de pessoas nesta indústria. E nesta empresa em particular, e se calhar na tua equipa em particular ainda mais. Porque se a pessoa que tu tens ao teu lado, estás a dar tudo, estás a preparar lives, estás a fazer convites, que estás a sentar ao lado num evento e lhe dás mais 1 hora do teu tempo e a pessoa não responde, é porque o seu nível de conceito, ou a pessoa que eventualmente quer convidar outra pessoa, tem para si uma autoestima de liderança de nível 4, ele não vai conseguir falar com uma pessoa que tem uma autoestima de liderança de nível 7. Vai ser muito difícil o diálogo. A pessoa até gagueja porque não sabe engajar e cruzar-se com essa pessoa. Nós queremos ser pessoas melhores do que nós para o negócio. Se eu tiver um nível 4, 3, vamos dizer assim, eu quero uma pessoa de nível 8 de liderança para poder conduzir o meu negócio. A tendência é que, se eu sou de nível 3, a quem é que eu me vou sentir confortável a falar? Pessoas de nível 2, de nível 1, ou de nível menos 2, ou menos 1, ou 0. Pessoas que não desenvolvem. Porque é mais confortável, porque a pessoa vai-me olhar de lado, de cima, se eu tiver esse nível. Mas
O segredo, e vou-te dar o segredo a seguir, é como é que tu desbloqueias isto, como é que tu aumentas o teu nível de autoconceito, de liderança pessoal, o teu pessoal, e como é que aumentas os dos outros para eles se sentirem ao nível de falar com pessoas que têm mais competência à partida do que eles, porque é isso que nós queremos, encontrar pessoas melhores do que nós nesta atividade em várias áreas, nas apresentações, nos convites, no envolvimento, se calhar na forma como fazem um evento, há pessoas muito melhores do que nós em várias áreas. Nós temos que os atrair para nós, para termos uma equipa multidisciplinada melhor do que eu próprio seria individualmente. Está bem? Então, estes 5 áreas, os 3 anteriores, que vou aqui voltar a repetir: não merecimento, autossabotagem, receio do julgamento externo, a falta de objetivo e de propósito, mais a tua falta de treino, o teu nível de autoconceito de liderança pessoal, são os grandes bloqueadores mentais, não é técnicos. Técnicos já vimos, são os 3 áreas. Dares uma razão, um propósito e chamares a ação para fazeres um bom convite. Mas os mentais te impedem de fazer isto 10 vezes por dia, 20 vezes por dia, 50 vezes por dia, estão nestes 5 pontos. Se conseguires trabalhar estes 5 pontos em ti e na tua equipa, tu desbloqueias pessoas absolutamente imparáveis, porque eles conseguiram resolver aquilo que os bloqueia. Ok? Portanto, a lógica de porque é mais difícil do que parece estão nestes 5 pontos, que são subconscientes, são mentais, são emocionais, dos quais alguns de nós não têm preparação e capacidade para conseguir atacar. Podemos entender, mas não os conseguimos desbloquear. Okay? Então, eu queria dizer-te também que, se quiseres tecnicamente aprender ou rever, se calhar para vocês, muitos de vocês vai ser rever, as 3 grandes formas de fazer um convite, atenção, o convite continua exatamente com a mesma estrutura. Dar uma razão, dizer qual é o teu propósito e dares um plano de ação. Há 3 formas. Há uma forma direta, quando tu convidas uma pessoa diretamente porque queres trabalhar com ela, assim, olha, eu conheço-te há 10 anos e sei que tu estás numa luta inglória para conseguires trazer a tua mulher para casa. Eu tenho, neste momento, um projeto que tu tens que ver, que vai mudar a tua vida. Isto é um convite direto. E a razão pela qual eu te estou a dizer é porque tu não consegues dentro das razões que tu tens. Eu quero-te dar a ti uma forma, um propósito para poderes ter uma vida completa, porque eu sei que o vosso casamento está desmoronado. Falem de forma afetiva, emocional, sejam ousados. O vosso casamento pode desmoronar se tu não encontrares uma forma de ter mais equilíbrio financeiro, porque a tua mulher está cansada da vida que tem. E tu és o grande responsável por prometeste algo que não está a ser capaz de cumprir. Sejam ousados. Isto é um convite direto. Não prometam tudo. Não lhe metam o negócio todo à frente logo. Diz, tu temos que falar. Sejam ousados e sejam simples. Segundo, convite indireto. Convite indireto é: eu sei que tu és uma pessoa de muito sucesso na indústria das conservas, és uma pessoa que está a distribuir o nosso produto português por todo o mundo, conheces muita gente, és uma pessoa que eu admiro imenso. Sei que não vais ter tempo para um projeto que eu descobri que me está a dar mais estilo de vida, mais qualidade, mais tempo aos meus filhos, mas eu tenho de fazer a pergunta: quem é que tu conheces em Leiria, em Aveiro, em Coimbra, no Porto, em Braga, que pudesse ter mais 1000 euros por mês, porque eu estou numa cruzada, estou numa missão de resgatar pessoas? Eu sei que se calhar não é para ti, porque tu tens uma vida muito ocupada, mas tu tens certamente colaboradores, tens distribuidores, tens pessoas que conhecem reuniões que podem usar o que eu descobri. Tu podes me ajudar. Não é para ti, Zé, mas ajuda-me porque eu sei que esta missão é importante. Ele vai dizer assim: fala-me mais. Sabem porquê? Se calhar o Zé, o grande milionário das conservas, está fartinho de viajar 5 vezes ao mês e não ter tempo para a família. Ele diz assim: fala-me mais. Ele diz assim: se calhar isso até me interessa. E vocês fizeram um convite indireto, porquê? Porque se calhar o vosso nível perante o Zé é de 5 e ele está para vocês está no nível 10. Vocês não conseguem endereçar as questões dele, mas podem ajudá-lo a dizer assim: Zé, ajuda-me, nós somos amigos, admiro-te muito, quem é que eu poderia ajudar indiretamente? Isto é um bom convite indireto, é um excelente convite indireto. O super indireto é: amigo, eu sei que me tens seguido nas redes sociais, eu vou dizer uma coisa. O que eu tenho neste momento, olha, tu viste uma viagem às Bahamas e posso dizer que estou neste momento num projeto para ir também para a Polónia, perdão, para a Hungria, para um melhor hotel da Europa. Eu sei que isto não é para ti porque tu não gostas nada desta vida, porque eu vejo-te sempre enfiado no escritório. Eu que certamente acho que o que eu te vou falar agora não tem nada a ver contigo. Tu és uma pessoa extremamente ambiciosa na carreira, estás tão focado na carreira que não consegues ver mais nada e eu respeito isso, porque és uma pessoa super focada. Mas é exatamente isso que eu quero. O que me interessa é usar o teu foco. Eu quero aprender contigo. Diz-me, se eu te mostrar uma oportunidade que eu descobri que me está a mudar a vida, tu ajudas-me a melhorar os meus processos. Como é que eu posso ser mais focado no que eu faço, aprendendo contigo? Vocês acabaram
de dar o santo grau a este homem. Um reconhecimento pessoal, que é muito raro, muitas vezes nestes dias tão agitados. Disseram que não era para ele, o que o vai incomodar particularmente, somente se for uma pessoa de sucesso. E vão dizer assim: ajuda-me. Este pedido de ajuda, humilde e honesto, muda o sentimento da outra pessoa. E vão pedir uma coisa que ele desenvolveu durante anos, que é o foco. Ajuda-me a ser mais focado naquilo que eu tenho de competências. E este convite super indireto é desarmante. Eu já vi pessoas hoje em dia que têm um estatuto muito grande nesta empresa, nesta indústria, porque receberam um convite super indireto e não ficaram indiferentes. É assim, ok, mostra-me lá, eu quero te ajudar eventualmente a ser melhor na alguma área, mas depois enamoraram-se pelo estilo de vida e por aquilo que nós começámos e começaram a ver, bem, isto não pode não ser para mim, mas eu vou pôr a minha esposa, vou pôr a minha filha. E vocês acabaram de ter um super craque na indústria com um super convite indireto. Faz sentido o que eu estou a dizer? Se fizer sentido, ponho o número 1, só para eu perceber que vocês estão todos aí e que me estão a acompanhar. Eu estou aqui a ver os vossos comentários. E tomem notas, porque isto é de extrema importância. Nada acontece nesta indústria sem vocês fazerem um convite e sem sentirem mais à vontade em fazer um convite. Um convite é a coisa mais importante. Ter ousadia todos os dias, disciplinar. Eu faço todos os dias 10 mil passos, mais ou menos cerca de 7 ou 8 quilómetros todos os dias, sem exceção. Às vezes, quando está a chover, vou para centros comerciais e faço rodas e rodas lá dentro. Às vezes vou para o IKEA, que vocês sabem que tem uma exposição muito grande. Vou lá dar voltas, faço chamadas, converso com pessoas, até fazer o meu objetivo todos os dias. Às vezes faço em casa também, enquanto estou a fazer chamadas, mas não há um único dia que eu não faça o meu target. E é isso que nos mantém no nível. É quando tu exiges de ti aquilo que queres exigir aos outros. Tens um nível mínimo de performance, cumpre-o, para poder estar com a cabeça descansada que podes pedir aos outros para o fazer. Estas são as grandes 3 formas de fazer um convite. Não se esqueçam, todos eles têm que ter razão, propósito e um call to action, uma ação que vocês têm que incutir na própria pessoa. E, aliás, se vocês puderem, ainda durante o dia de hoje, experimentem fazer um convite destes a alguém para o evento do próximo dia 14 e 15 de março, que vai estar completamente ao rubro. Eu vou lá estar para vos receber também, para falar com todos. Mas eu acho que o grande prémio de quem vocês virem no palco a falar vão ser pessoas que são boas a fazer convites. Porque sem convite não há ação, sem ação não há negócio, não há oportunidade. Quem é bom a fazer um convite sabe depois, deve saber depois como complementar no resto. O que é que eu vos queria falar mais antes de abrir aqui o microfone? Queria só dar-vos 2 observações. Primeiro, protege a tua energia pessoal. O que é isto? Não tentem atirar para tudo o que mexe. Eu vejo pessoas que convidam toda a gente, mandam mails em catadupa, a pessoas que nem conhecem, pessoas que não sabem a sua energia, não sabem se são pessoas de boa índole, se vão conectar-se ou não com a vossa energia. Se for uma pessoa de energia contrária, vai-vos sugar a vossa energia, vocês vão ficar drenados. Isto é um risco que eu vejo todos os dias. Pessoas a tentarem mover pessoas que não se movem com vocês. Podem ser excelentes pessoas, mas não na vossa companhia. E são pessoas que não têm o mesmo tipo de energia que vocês têm. Vai haver desequilíbrio. E no desequilíbrio, quem perde são vocês. São vocês que vão andar atrás. Portanto, é nesse. Lógico que eu digo: cuidado com quem tu convidas. Imagina que convidas uma pessoa que detestas. Eu não gosto nada da palavra detesto, aliás, porque eu sou muito de gostar e de dar agradecimento por tudo o que vem, mesmo que aparentemente não é tão bom. Mas imagina uma pessoa que tu não suportas pela energia dele ou dela, ou por aquilo que tu conheces ou que achas que conheces dela, e que provoca maus fígados. Pessoas que não têm sentimento para estarem contigo. Imagina, tu o convidas hoje e ele diz que sim. Sabem o que é que vai acontecer? Tu vais ter que sentar ao lado dessa pessoa no evento. Tu vais ter que fazer uma viagem às Bahamas com essa pessoa ao lado. Assim, o que é que eu fui fazer, meu Deus? Que gafe tremenda! Como é que eu pude um dia fazer isto à minha vida? Agora vou ter que levar com uma pessoa para o resto da minha vida. Não sei se eu tivesse sucesso até se me ultrapassar no meu ranking. E eu tive a ousadia de convidar uma pessoa que não tem a mesma energia que eu. Não quer dizer que eu não aprenda a lidar com aquela energia, mas cuidado se és mais recente na indústria, cuidado com a tua energia pessoal, porque ela é o teu bem mais precioso para resistires aos níveis que tu vais ter de stress, de pressão e até de incómodo por estar nesta indústria, porque ela vai-te arrancar o que tens lá dentro. E depois, eu queria vos chamar a atenção para um efeito que para mim tem feito toda a diferença nesta indústria. Eu sou das pessoas mais bem pagas neste momento na Europa, pela consistência que eu tenho, se calhar também porque comecei cedo, mas o começar mais cedo não implica rendimento no instituto. Tens que manter um nível constante e de aprendizagem. Eu digo sempre que tens de ter um grande nível de consistência, de persistência e de resistência para poderes sentir que o teu propósito é válido nesta indústria. E o efeito deve-se ao efeito magia. O magia, se quiserem notar, significa 5 coisas. Uma mão, 5. M significa de pessoas motivadas, por isso é que eu digo, cuidado com as pessoas que convidam. Eu só convido pessoas que vejo motivação para fazer algo. O A significa ambiciosa, ambiciosa no bom sentido, pessoas que querem algo mais na vida. O G, gratidão, pessoas que agradecem. Eu não vos digo,
consigo dizer-vos, a minha alma transborda quando vejo uma pessoa com gratidão. E agradece ainda sem ter entrado, sem ter sabido o que é, diz assim, muito obrigado pelo convite que me fizeste. E eu digo assim, bem, já está aqui uma pessoa que eu vou dedicar mais tempo do que eu estava à espera. A gratidão é fundamental para nós sentirmos bem connosco e com a vida. O I de interesse e de interessado e o A de ação. Mais uma vez. Se vocês tiverem o efeito magia e descobrirem numa pessoa pelo menos dois destes 5 tópicos, motivados, ambiciosos, gratos, interessados e com interesse e com ação, vocês podem dedicar um pouquinho mais tempo do que o normal a essa pessoa. Em vez de fazerem o toque e fotos, vocês dão um bocadinho mais tempo, porque essa pessoa vai vos interessar na minha. Eu falo, isto é para mim, atenção, não tenho que copiar isto, mas para mim tem-me servido muito bem. Cada vez que eu encontro alguém na minha vida normal, numa festa, num evento, numa recepção, num lobby de um hotel, que tem pelo menos 2 características destas, eu quero saber mais dela. E depois logo vejo se a pessoa vem quer estar interessado no negócio ou não, está bem? Mas protejam a vossa energia pessoal, cuidado com esta parte. Eu vejo pessoas que se esgotam no início porque não sabem defender-se e são muito pouco precavidos quanto à sua energia pessoal. Nós temos que continuar a manter o nosso core intacto, a nossa pretensão, a nosso amor próprio, a nossa própria forma de energia que se tem que renovar todos os dias, ela tem que ser mantida e uma boa forma de manter é usar o X39 todos os dias, também vos quero dizer. Terminando para abrir aqui o diálogo a todos, não se esqueçam, já agora estamos mesmo em cima do próximo evento, o grande, maior evento da Europa até hoje, da Lifewave. Aliás, é um sonho meu ter o maior evento da Europa e um grande estádio, um grande meu arena completamente cheio com a Lifewave. Neste momento ainda não é possível, mas termos o maior evento da Europa em Portugal é uma cereja no topo do bolo tão gratificante. Não vos consigo dizer quantos anos andei a trabalhar para este evento. Por isso é que eu estou muito entusiasmado e quero só dizer que se querem fazer mais uma vez, mais convites, mais 5, mais 10, mais 20, mais 30, pode mudar a vossa vida. Um dos grandes craques da indústria, Caio Carneiro, foi mal convidado à última da hora, numa lista que não era para ter saído, o patrocinador não sabia como fazer e ele tornou-se o maior fenómeno do Brasil nesta indústria com um mau convite em cima da hora. Quem sabe isto vai-vos acontecer a vocês. O vosso Caio Carneiro anda aí. Eu quero que vocês saibam, primeiro, promover à última hora um convite para eventos tem que fazer um bom elogio, tem que agradar a pessoa, tem que sugá-la para vocês. Estejam sempre com pressa, estejam numa ativação constante, porque estão com muitas pessoas para acompanhar e há muita coisa que está a passar-se, e tenham uma arte da confirmação, que é nunca esqueçam que até a pessoa está no evento, há sempre a dúvida. Então tem que confirmar permanentemente. Confirmem se a pessoa vai estar às X horas naquela esquina que vocês apanharem de carro, ou se a pessoa pode apanhar uma pessoa, um convidado, para ter a certeza que ele vai. A arte da confirmação é aquilo que depois se consolida um bom convite, até para as lives e para as reuniões que nós fazemos todos os dias, que parecem simples, mas que são o pão e a manteiga de todos os dias da nossa atividade. Está bem? Para as pessoas temos que ter a arte da confirmação, porque é ela que nos mantém em jogo para não termos aquilo que se chama o ghosting. O que é o ghosting? Se vem de fantasma, são pessoas que desaparecem e que de repente sumiram e vocês achavam que tinham ali o maior prospecto da vida. A arte da confirmação é o que faz com que alguém realmente venha, e essa é uma arte muito boa que nós também aprendemos aqui. Está bem? Então, não tenho muito mais para dizer, vou já abrir o microfone para todos, mas queria só dizer, está aqui uma imagem minha com o David Schmidt, em caso do Steve Merritt, há alguns anos atrás, em 2023, quando estive pela primeira vez com ele em privado, e o David sabia o meu nome, sabia de onde é que eu vinha, perguntou-me se eu trazia pastéis de nata de Lisboa, e disse uma coisa que nunca mais me vou esquecer. Disse: Miguel, eu gostava de te convidar para a minha missão. Ele sabia que eu já era grande partner, obviamente, para estar neste evento, era o White Party do Steve Merritt, e o David foi anunciar pela primeira vez aquilo que era os primórdios da máquina de água e também o Célula de Jason andava a investigar. Disse: Miguel, eu quero te convidar pessoalmente para a minha missão. A minha missão é fazer com que haja mais saúde no mundo. Eu preciso de pessoas como tu. Eu fui a única pessoa que viajou da Europa para os Estados Unidos, foi o único não americano neste evento. O David veio ter comigo e disse: eu estou muito grato por teres vindo e por teres dedicado o teu tempo e os teus recursos para estares aqui. Eu paguei toda esta viagem no meu bolso, quis muito sentir o que era a energia daquela altura, porque não havia ainda uma liderança forte em Portugal, estávamos a começar, era o arranque dos arranques, eu tive que me inspirar fora, e o David convidou-me pessoalmente para estar na missão com ele. Portanto, se ele me fez este convite, e se ele é um mestre na arte do convite, independentemente do estatuto que vocês acham, ele é uma pessoa cativante, tem uma energia que desarma. Vocês têm que ser exatamente cativantes para saberem fazer este convite. Vocês estão numa missão todos. Eu estou numa missão. Há pessoas que vão continuar na missão comigo e há pessoas que vão ficar a meio. E está tudo bem.
Às vezes nós perdemos na nossa própria missão. Nunca deixem que a distração entre no vosso caminho. O Eric Ward diz que todas as distrações são iguais. Distrações de família, distrações de emprego, distrações de telemóveis, todas são iguais, desviam-nos do caminho. E nós estamos no caminho. E o David disse, Miguel, eu preciso de ti na minha missão. E foi um convite pessoal, com emoção, nunca mais me vou esquecer. Se eu faço o que eu faço, é porque eu estou na missão ao lado deste homem, que acredito que realmente está a mudar a minha vida, certamente, mas cada um sentirá a sua maneira. E se vamos estar hoje, daqui a pouco tempo, no palco do Success Days com corporativos, é porque todos nós temos esta missão de ajudar outros. E hoje a minha missão é ajudar-te a pensar se podes ou não aprender a fazer um melhor convite. Então, esta era a mensagem que eu tinha hoje para vocês. Vou aqui abrir o microfone para que todos possam falar. Eu penso que os microfones estão ligados. Portanto, não há aqui, se quiserem ponham um braço no ar para terem aqui em ordem. Queria só a vossa intervenção, o vosso comentário, porque eu acho que se vocês me ajudarem a mim a perceber que a missão é fazer um bom convite, então todos nós estamos nesta missão de poder ajudar outros, e eu queria muito que vocês também se iluminassem com esta missão que eu também partilho, fazendo melhores convites que fizeram até hoje, porque podem sempre melhorar e podem treinar. Não sei se alguém quer ligar o vosso microfone e o vosso ecrã para partilhar com todos. Fica gravado, portanto, uma mensagem que podem deixar depois. Eu vou depois editar aqui a sessão de formação, mas queria muito que vocês sentissem que a maneira como vocês fazem um convite pode mudar literalmente a missão onde vocês estão. E é treinável. Não é uma coisa que nasceu connosco, nem precisam ter 20 anos de experiência. Eu não os tenho. Eu acho que estou a começar agora, sinceramente, a aprender verdadeiramente aquilo que é isto que eu ando a fazer aqui já há algum tempo. E a gratidão é por poder aprender com pessoas muito melhores do que eu. Algumas delas estão hoje aqui na sala. Não sei se querem hoje e querem partilhar alguma coisa sobre este tema. Teria muito, muito gosto e muita honra. Se alguém quiser, está o microfone aberto para poderem partilhar. Esta formação foi realmente incrível. Muito, muito, muito obrigado. Vou guardá-la e vou passá-la ao máximo número de pessoas da minha organização. Aliás, vou pôr isto em destaque na nossa biblioteca de formações. Foi realmente incrível. Obrigada pelo teu pioneirismo. Realmente teres ido aqui sozinho para lá diz muito da pessoa que tu és e da responsabilidade com que tu tomaste tudo isto, ok? Em relação ao convite, não quero acrescentar nada, simplesmente eu acredito que tudo tem a ver com a postura com que tu falas. E as pessoas, podes dizer muita coisa, podes não dizer nada, mas a tua linguagem corporal fala tudo. E se realmente tu não te convidaste a ti próprio e tu não compraste a ideia, dificilmente vais passar esta ideia para outra pessoa. Uma pessoa que realmente está convicta daquilo que tem nas mãos, quase que nem precisa, só por gestos consegue convidar uma pessoa. A pessoa que não está convicta pode estar 3 horas a falar com a pessoa e não a convida, como deve ser. E, portanto, a primeira coisa que tu tens que fazer, se eu tivesse os teus sapatos, eu vou lá estar, é estar neste evento, porque todos os dias a nossa crença ou diminui ou aumenta. E para nós realmente termos sucesso, temos que a nossa crença tem que estar no máximo. E a forma de carregar a pilha da crença é estar neste evento, não perca. Obrigada, é só isto que eu queria dizer. Obrigado, Silvio. É isso mesmo. Tenho toda a razão, tens toda a razão ao nível de crença, que é uma coisa que nós também podemos trabalhar e treinar todos os dias quando estamos a fazer esta atividade. É realmente uma coisa muito importante. Não sei se há mais alguém que queira contribuir. Acho que há aqui a sessão de hoje tem aqui muito trabalhinho para ser feita, provavelmente. Eu penso que se calhar tocámos aqui em vários botões para vocês. Pode parecer muito simples. Falamos de uma coisa tão simples que é o convite, mas porquê que o convite pode ser tão transformador? Mas é exatamente neste ponto, que é alguns de nós ainda não aperfeiçoaram esta arte, que tem que ser como os Ronaldos da vida, os grandes craques do desporto, treinam vezes sem conta um movimento, um passo, um drible, vezes sem conta, centenas de vezes, milhares de vezes, até ser automático, quando é necessário. É isto que eu quero, um automatismo que saia de vocês. Este sentido de missão para o qual vocês se empoderaram e que levaram até o limite, e a pessoa diz assim, caramba, esta pessoa não é a mesma que eu conhecia há um tempo atrás. Quando alguém disser isto, vocês estão no melhor caminho de sempre. E não se importem em incomodar pessoas. Às vezes as pessoas não falam porque têm medo de incomodar. O Eric Ward diz
Enquanto a pessoa não disser, ainda bem, lá vem ele outra vez fazer o convite, vocês não estão a fazer um bom trabalho, então deixar passar ao lado, porque a mente é muito, às vezes prega-nos muitas partidas e às vezes estão tão disfarçadas dentro do nosso caminho que nós não temos competência para chegar mais longe naquilo que são os grandes blocos que nos bloqueiam. Alguém dizia que às vezes pessoas com excesso de peso, e eu tenho um pouquinho de excesso de peso, felizmente estou a começar a eliminar com uma pequena dica que me deram no início do ano. Se calhar o teu peso a mais, que tu consideras que é peso a mais, é porque tu agarras a um sentimento de culpa que te persegue há anos. E não é que esta pessoa tocou num ponto que eu nunca tinha verdadeiramente entendido em mim, até que me deu uma volta interior, que eu percebi tudo aquilo que ainda não estava a fazer para retirar esse sentimento de culpa. Então, cada vez que eu perco algum quilo, e já lá vão mais de 7, de forma simples, também com as caminhadas à mistura, eu perco aquilo que era o peso que estava agarrado a mim. Isto é uma coisa que mudou a minha mente, mudou completamente a minha mente. E a forma como eu hoje eu vivo e falo e me expresso tem que ver com um sentimento de culpa cada vez menor, que se agarrava dentro da minha estrutura física, se calhar de outras, e é tão bom quando tens a consciência de que é algo que podes mudar. Dizia, se não me engano, foi o Osho, para quem segue autores de desenvolvimento pessoal, dizia que a natureza em si mesma é abundante, é a coisa mais abundante que vamos algum dia encontrar. A única coisa que não está em abundância é a consciência. A única coisa que não é abundante é a consciência. E aquilo deu-me tanta volta, disse assim, caramba, verdade, é mesmo. Quando tu admites consciência em ti mesmo daquilo que tu precisas de ser e de mudar, e realmente ativas dos teus triggers de consciência, que não são abundantes nem são dados, tens que os trabalhar, tens que os desenvolver, então tu podes, nesse momento podes mudar. Porque já conseguiste entender a consciência profunda dos triggers que vão fazer de ser diferente. E queria terminar com isto, porque tenho um vídeo do evento de 2025 para passar, para vos inspirar para o evento de Cascais. A consciência é uma coisa que tu podes trabalhar nesta indústria, que vem exatamente com o paycheck, que vem com tudo que é a amizade, a estrutura de pessoas, aquilo que é o teu empoderamento quanto uma nova pessoa, vem nesta indústria. Nunca ninguém me explicou isto. Ninguém me explicou que esta indústria te podia transformar completamente por dentro. Então, se te deres, eu só digo uma coisa: há pessoas aqui, não vou nomeá-las, que estão preparadas para o nível máximo de sucesso, porque eu sei que a fome que elas têm de serem mais e serem melhores é inesgotável. Inesgotável. E não vão parar, independentemente de um dia pendurar as botas, que não vai acontecer, eles não vão parar. Outros não têm esse fogo. E essas vão ficar pelo caminho, inevitavelmente. As pessoas têm fogo e que ligam o fogo à consciência, rebentam as suas próprias barreiras e as suas próprias metas e pilares e podem influenciar geracionalmente as próximas gerações futuras. Eu já disse em vários fóruns, o meu objetivo não é ser o Rui Miguel Coelho mais abundante que alguma vez já existiu. O meu caminho é o meu. Eu não me comparo com ninguém que falou hoje aqui. O Silvio, eu não me comparo com o Silvio. Não, nem no bom, nem no menos bom. Eu tenho coisas que também não são boas. Mas eu não me comparo com ninguém. O meu caminho é o meu. Eu quero ser melhor hoje do que foi ontem. E faço isto de forma consciente hoje. Não o fazia no início. O que eu quero, sinceramente, é que um dia os meus netos, os meus bisnetos, os meus trinetos se lembrem deste homem que está aqui hoje a falar com vocês, disse que homem extraordinário, como é que ele se transformou em tão pouco tempo em algo que eu gostaria um dia de ter conhecido. Calhar um dia com clones e hologramas e inteligência artificial vai ser possível eu estar na sala com os meus bisnetos, mas digo-vos, é de coração que vos digo, temos um caminho extraordinário para trilhar e nós estamos só mesmo agora a começar. Eu queria convidar-vos, para terminar mais uma vez, a que vocês façam o vosso trabalho de convidar pelo menos mais uma pessoa e quero-vos dizer que o nível de entusiasmo com que vamos viver este Success Days é exatamente o mesmo. Vocês vão ver neste vídeo, o entusiasmo é o mesmo, porque é a mesma empresa e nós vamos fazer o maior evento. Este foi o maior evento dos Estados Unidos, este vocês vão ver agora, e nós vamos ter nestes próximos dias o maior evento da Europa, em Cascais, 14 e 15 de março, onde temos espaço para convidados, e se for preciso eu dou a minha cadeira e o meu lugar a toda a gente que quiser sentar, que se quiser entender o mesmo que eu entendi. Portanto, queria encerrar hoje com este vídeo para vos inspirar a fazer pelo menos mais um, mais dois, mais três, mais 40 convites até ao fim de semana, porque sinceramente os Caio Carneiros, os Paulo Alves, os Steve Mertz, os Silvos Fortunatos, os Hugos Mateus estão todos aí para descobrir, e eu só quero é que vocês tenham a coragem, a ousadia de começarem a fazer convites como deve ser, com razão, com propósito, com ação,
e poderem limpar um pouco do peso de mochila que vocês têm emocional e começarem a fazer convites realmente profundos para poderem, quem sabe, mudar a vida a mais algumas pessoas. Um abraço para vocês e vemos em Cascais, certamente. We love celebrating you with epic recognition, exciting product launches, and larger-than-life entertainment. Every person matters. Every story matters. Throughout this groundbreaking weekend, we've harmonized together. Cheered each other's accomplishments and shared our light. We've taken flight, reimagined the restorative power of water, revitalized cellular wellness. You could say we've cracked the code to unlocking full movement potential, living with greater vitality, and achieving without limits. The world needs wellness. The world needs connection. The world needs light. Be the light.